Paz e alegria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar agora o Espírito Santo. Rezemos ao Espírito Santo, que abençoe esse nosso encontro, abençoe cada um que assistirá e meditará este vídeo, abençoe nossas vidas, nossos amigos e nossas famílias. Que este vídeo possa ajudá-lo um pouco mais a caminhar com mais alegria, com mais esperança e firmeza para a casa do Pai. Peço ao Senhor que não só para a sua mente, mas principalmente para a sua vida, haja muito proveito deste vídeo, assim seja. Amém. Queridos irmãos, nesse 5º artigo do Credo, nós professamos a respeito do caminho de Cristo, que ele desceu aos infernos, ou seja, que ele desceu à mansão dos mortos, como sabemos, falando já que o Senhor desceu à mansão dos mortos, é do nosso conhecimento que a morte é a separação do nosso corpo e da nossa alma. Bem, quando Jesus ele morreu como homem, não como Deus, né? Ele morreu como homem, como Deus é imortal. Então, quando Jesus morreu como homem, a sua alma foi anunciar a redenção e vida, uma vida nova para os justos que haviam morrido anteriormente. É o que a primeira carta de Pedro insinua a primeira carta, no capítulo 3, versículo 19. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. É nesse mesmo Espírito que ele, no caso aqui Jesus Cristo, foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Essa expressão, meus irmãos, desceu à mansão dos mortos, traduz o grego Hades e do latim inferir. Supõe, segundo as concepções dos judeus antigos, que havia debaixo da terra, né, a terra sendo plana, né, uma região para os mortos. E nessa região, segundo eles, estariam as almas de todos os justos que faleceram antes de Jesus Cristo, aguardando a sua obra redentora para poderem usufruir da bem-aventurança celeste. E essa expectativa ela é insinuada também na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de 39 a 40. E, no entanto, todos estes mártires, no caso aqui os mártires são todos os justos do Antigo Testamento. No entanto, todos estes mártires da fé não conheceram a realização das promessas, porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que ele enxergassem sem nós a perfeição da felicidade. Bem, vamos ver então o que aconteceu na mansão dos mortos. E visto que nós não conhecemos o mundo da morte, nós podemos representar esse processo da morte somente com imagens. A liturgia, ela aplica a descida de Jesus na noite da morte as palavras do Salmo 24, 23, versículo 9. Levantai, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Veja que esse salmo ele expressa que a porta da morte está fechada.
e que ninguém dali pode voltar para trás. Não existe, meus irmãos, uma chave para essa porta. Somente Jesus Cristo é que tem a chave que abre essa porta. E é a cruz que abre as portas da morte. A cruz de Jesus. Elas agora já não são mais intransponíveis. A sua cruz, o seu amor, é a chave que abre esta porta. O amor daquele que, sendo Deus, se fez homem para poder morrer, este amor, ele tem a força para abrir esta porta. É mais forte que a morte. São João, ele disse isso, né? Ele disse que Jesus ele veio justamente até nós para destruir as obras do demônio. 1 João, capítulo 3, versículo 8. E Isaías, meus irmãos, ele também já tinha anunciado que ele havia de ser eliminado da terra dos vivos. Isaías, capítulo 53, versículo 8. E o salmista, ele também disse que a sua carne repousaria na esperança, porque sua alma não seria abandonada no Hades. Salmo 15, versículo de 8 a 11. E você vai encontrar também em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 26 a 27. E conforme o catecismo, no parágrafo de número 637, ele nos diz que Jesus morreu, mas sua alma, embora separada de seu corpo, ficou unida à sua pessoa divina e desceu à morada dos mortos, para abrir as portas do céu aos justos que haviam precedido. Todas essas e outras passagens bíblicas e também do Catecismo da Igreja Católica significam, meus irmãos, que o próprio Jesus Cristo ele foi procurar Adão, o nosso primeiro pai, a primeira ovelha perdida. Adão, acorrentado, que se encontrava acorrentado. E Eva, também, que estava com ele cativa. Jesus, ele quis visitar todos os que se assentaram nas trevas e à sombra da morte. Eu não sei se vocês já viram, mas existe um ícone pascal da Igreja Oriental que mostra Cristo entrando no mundo dos mortos. E a sua veste é cheia de luz, porque Deus é luz. Tem um Salmo 139, 138, que diz que a noite é clara como o dia, as trevas são como a luz. Esse trecho do símbolo da fé que nós confessamos significa que, de fato, Jesus morreu e que, por sua morte, por todos nós, ele venceu a morte, venceu o diabo, o dominador da morte. Mas alguém pode perguntar, quando Jesus desceu à mansão dos mortos, ele foi pregar a palavra para a conversão dos que estavam nos infernos, ou foi apenas levar a salvação aos justos que viveram nos caminhos de Deus? Meus irmãos, Jesus levou a salvação aos justos que tinham morrido antes dele. Mas no fim dos tempos, as almas desses justos, assim como as nossas, serão reunidas novamente a nossos corpos, nos configurando assim plenamente a Cristo ressuscitado. Então, como vimos, a Escritura denomina vários nomes a morada dos mortos: inferno, Sheol ou Hades. A mansão dos mortos, eu quero que vocês que me escutam, que estão assistindo esse vídeo,
quero que vocês saibam que a mansão dos mortos não é o purgatório. Era apenas o estado de vida das almas que morreram antes de Jesus morrer, dos espíritos que ali estavam aprisionados. Essa morada é o estado das almas daqueles que foram privados da visão de Deus. São todos os mortos, tanto os maus quanto os justos, que esperavam o Redentor. Mas o destino deles não é o mesmo, como o próprio Jesus nos mostra na parábola do pobre Lázaro, que foi recebido no seio de Abraão. E lá no Catecismo, no parágrafo de número 633, quando nós lermos esse parágrafo, nós iremos perceber que esse parágrafo nos ensina que Jesus não desceu aos infernos para libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que ali estavam. Assim, a boa nova, a boa notícia, o Evangelho, ele foi anunciado também aos mortos, como nos fala São João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 6. A descida de Jesus aos infernos, meus irmãos, é o cumprimento do anúncio do Evangelho da salvação. Nós podemos dizer que é a última fase da sua missão. É a extensão da redenção a todos os homens de todos os tempos e também de todos os lugares. Em cada domingo, quando nós confessamos no credo de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos no terceiro dia, nós estamos renovando a nossa profissão de fé na sua ressurreição. O acontecimento, assim, surpreendente que constitui a chave de volta do cristianismo. Condenado à morte na cruz e sepultado, Jesus ele ressuscitou 3 dias após, no domingo. São Paulo ele atesta na sua primeira carta aos Coríntios que ele, Jesus, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Capítulo 15, versículo 3. Então, naquele domingo, ou melhor, o primeiro acontecimento da manhã do domingo de Páscoa foi justamente a descoberta do sepulcro vazio. O parágrafo de número 640 nos diz: por que procurais aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. Na Páscoa, o primeiro elemento com que se depara é o sepulcro vazio. Então, a pergunta feita por aquele anjo naquele primeiro dia da semana, a Maria Madalena e a outras mulheres que foram ao sepulcro: por que procurais aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. Diante dessas palavras, meus irmãos, do anjo, não é, assim, difícil imaginarmos quais foram, naquele momento, os sentimentos dessas mulheres. Talvez, não sei, sentimento de tristeza pela morte de Jesus, quem sabe até sentimento de incredulidade, sentimento de surpresa diante de um fato surpreendente demais para ser verdadeiro. O sepulcro vazio, sem dúvida, não e por si só, não é assim por ele mesmo, uma prova direta da ressurreição do Senhor. A ausência do seu corpo no sepulcro em que tinha sido colocado poderia ser explicado diferente, como de fato pensou por um momento Maria Madalena, quando ao ver o sepulcro vazio, ela até supôs que alguém tivesse levado o corpo de Jesus. Até os membros do Sinédrio tentaram fazer espalhar o boato de que, enquanto os soldados dormiam,
o corpo do Senhor tinha sido roubado pelos discípulos. O túmulo, porém, estava aberto e vazio. O corpo já não estava mais ali. Ainda mesmo no parágrafo 640 do Catecismo, diz que o discípulo que Jesus amava afirma que, ao entrar no túmulo vazio e ao descobrir os panos de linho no chão, viu e creu, viu e acreditou. Os apóstolos Pedro e João, ao serem avisados pelas mulheres, eles correram ao sepulcro e verificaram que elas tinham razão. A fé dos apóstolos em Jesus tinha sido posta a uma prova duríssima pelo escândalo da cruz. Durante a sua prisão, a sua condenação e morte, eles tinham se dispersados. Mas agora, meus irmãos, se achavam novamente juntos, perplexos e desorientados. É isso que o parágrafo de número 643 mostra. Olhem só o que esse parágrafo diz. Os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida à prova. O abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos não creram de imediato na notícia da ressurreição. Os evangelhos nos apresentam os discípulos abatidos, com o rosto sombrio e assustados. Mas apesar desse abalo, o Senhor ressuscitado se faz presente diante dele. E esse encontro com eles não foi um sonho, nem foi uma ilusão. Jesus veio e se colocou no meio deles. A fé, meus irmãos, quase apagada nos seus corações, nos corações dos apóstolos, reacende-se. Jesus Cristo passou pela morte para destruir a nossa morte, e ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma vida nova. A sua ressurreição, a ressurreição do próprio Cristo, é a garantia da minha, da sua, da nossa ressurreição também. Essa é a dimensão nova, meus irmãos, que a ressurreição do Senhor deve trazer à nossa vida. Após a sua ressurreição, existem inúmeros relatos no Evangelho sobre as aparições do ressuscitado. No Catecismo, no parágrafo 641, nos diz: foi a eles que Jesus apareceu em seguida, primeiro a Pedro, depois aos 12. Então podemos notar, antes de tudo, que depois da ressurreição, Jesus se apresenta às mulheres. Elas foram as primeiras testemunhas dessa verdade. Eu não sei, mas talvez o Senhor quisesse premiar essas mulheres devido à delicadeza dela e sensibilidade à sua mensagem. Quem sabe a firmeza com que elas foram até o Calvário. Talvez Jesus quisesse até manifestar um requinte assim da sua humanidade, que consiste na gentileza com que ele se aproxima e beneficia as pessoas que menos contavam no grande mundo do seu tempo. As mulheres eram consideradas nada no tempo de Jesus. Então ele apareceu também aos discípulos, não só elas. Apareceu para os discípulos com o seu corpo transformado, um corpo assim espiritual, um corpo espiritual, mas sem nenhuma característica triunfalista. Jesus, ele se manifestou com grande simplicidade. Ele falou como amigo a amigos, com os quais se encontram em circunstâncias assim ordinárias da nossa existência terrena. No Catecismo, no parágrafo 639, a Igreja ela não tem dúvida em afirmar que a ressurreição de Jesus foi um evento histórico e transcendente.
O Catecismo nos diz que o mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real que teve manifestações historicamente constatadas. Meus irmãos, os mais de 2000 anos de cristianismo, repletos de êxito e de glória, foram baseados na verdade da ressurreição de Jesus. Portanto, afirmar que o cristianismo nasceu e cresceu em cima de uma mentira e de uma fraude seria um milagre ainda maior do que a própria ressurreição do Senhor. A verdade da ressurreição de Cristo é que explica a força dos apóstolos quando eles saíram pelo mundo pregando Jesus vivo e presente entre eles. É nessa certeza que eles chegaram a enfrentar o Império Romano, que acabou se tornando totalmente cristão. Então, é nessa certeza que eles enfrentaram todo tipo de dificuldades. Foi na força da ressurreição de Jesus que a igreja sempre venceu todos os seus inimigos. A ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos dizer que é o ponto central, podemos dizer não, a igreja afirma que a sua ressurreição é o ponto central e mais importante da nossa fé, da fé cristã. Através da sua ressurreição, Jesus provou que a morte não é o fim e que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O temor dos discípulos em razão da morte do Senhor, naquela sexta-feira, transformou-se em esperança, transformou-se em júbilo. É a partir desse momento que eles adquirem força para continuar anunciando a mensagem do Senhor. Esta é a nossa alegria e esperança cristã. O verdadeiro cristão jamais se dá por vencido porque ele sabe que já é vitorioso naquele que venceu a morte. No entanto, meus irmãos, é necessário deixar claro que essa vitória de Cristo ela deve ser acolhida por nós na fé. É, antes de tudo, importante que o nosso coração, que crê em Jesus Cristo e na fé, toque o ressuscitado. Mas não é suficientemente trazermos a fé em nosso coração. Nós devemos confessar e testemunhar a fé com a nossa boca, mas principalmente com a nossa vida, para tornarmos assim presente a verdade da cruz e da ressurreição na nossa história. O mundo de hoje espera de cada um de nós, de cada cristão, um testemunho renovado da ressurreição de Cristo. Necessita ter um encontro profundo com Ele para poder conhecê-lo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se faltar na igreja a fé na ressurreição, tudo para, tudo desmorona. Mas ao contrário, se aderirmos de coração e de mente ao Senhor morto e ressuscitado, nossa vida mudará e toda a nossa existência será iluminada. Todo esse processo que foi iniciado com a ressurreição de Jesus, na qual se funda a esperança de podermos um dia também entrarmos com Cristo na verdadeira prática que está nos céus. E amparados por essa esperança, meus irmãos, vamos prosseguir com coragem, vamos prosseguir com alegria. Cristo ressuscitou e vive entre mim, entre você, entre todos nós, no nosso meio. Ele disse aos apóstolos antes de sua ascensão aos céus que estaria conosco todos os dias até o fim do mundo. Portanto, tenhamos coragem, irmãos. Jesus ele venceu a morte, venceu a dor, venceu o pecado. Não tenhamos medo porque ele caminha conosco. Eu quero que você agora possa rezar comigo. Cremos, Senhor, ressuscitado, que estás vivo no meio de nós. Como nossos amigos naqueles dias da Páscoa, também ficamos cheios de alegria,
Vossa morte não foi o fim. O ódio que vos matou não é a última palavra. Cremos, Senhor, que o amor do Pai que vos ressuscitou é a maior força do universo, maior do que todos os poderes deste mundo, maior inclusive que a morte. Nada pode nos separar deste amor. Nada pode nos separar de vós. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo vídeo.